Olá, bom dia. Olá, bom dia. Hoje é dia 5/5. Uau! 5/5 de 2026. Eu sou Sheila Querido e, para quem não me conhece, eu sou psicóloga há 30 anos e sou consteladora há 15 anos. Bom dia. Olá, Flávia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vou começar mais uma live e hoje eu vou falar dessas dores de nós, mães, que temos de trabalhar e deixar nossos filhos. E aí, você já sentiu essa dor? Você tem filhos? Você já pensou em não ir trabalhar para deixar os filhos ou já ficou na iminência de falar, não, eu não quero mais trabalhar, eu quero cuidar dos meus filhos? Vou falar dessas dores aí, né? De nós, mães, que temos de trabalhar, né? Não trabalharíamos se não tivéssemos que trabalhar, né? E eu posso falar do meu lugar de mãe, mãe do André Luiz, desde pequenininho, né? Lá trabalhando. E como que a gente pode equilibrar isso, equilibrar essa questão da dor, né? Equilibrar essa questão da culpa e da maternidade e como que a gente educa nossos filhos, mesmo eles tendo de ficar com outras pessoas para que a gente possa trabalhar, né? Hoje, ufa, né? Meu filho tem 26 anos, mas é como se fosse ontem, toda essa dor, toda essa culpa, né? De ficar longe, principalmente eu, quando o André começou a ter, o André com uns 10 anos de idade, eu comecei a viajar a trabalho, ficar dias fora de casa, e, meu Deus do céu, haja coração de mãe para aguentar tamanha dor, né? Se você tem uma dor aí também, depois, mesmo assistindo essa live depois, você pode me falar como é, como foi, né? E como você lida com isso. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, as organizações que confiaram no meu trabalho de saúde mental, onde fui trabalhar com a minha parceira Kátia Negri. Fomos para o Nordeste, São Luís do Maranhão, fomos para Teresina, Codó, uma cidade que eu não conhecia. Teresina eu conhecia, São Luís também não, né? Foi a primeira vez. Desejei muito trabalhar em São Luís há um tempo atrás e acabou acontecendo agora, né? Vamos continuar esse trabalho online até o mês de julho, e julho nós retornamos para lá também para fechar esse trabalho de promoção de saúde mental, que é capacitar profissionais. Lá eram mais, não eram só profissionais da educação, mas são pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Tinham instituições, tinham líderes, de igrejas, pastorais, que cuidam de adolescentes, de crianças, de idosos, e é um programa para poder contribuir uma roda de conversa, uma metodologia com base em muitas experiências e também com base em programas científicos que contribuem para que jovens, adolescentes, adultos, crianças possam lidar com as suas questões de uma forma muito mais eficaz. E é uma metodologia que tem contribuído com a diminuição de automutilação de adolescentes, com prevenindo suicídios também, e outras escolhas, né, na vida que prejudicam. É algo de uma forma leve e muito pontual e que traz muito resultado. Eu gosto demais de trabalhar para a SEC. Eu gosto demais de prestar serviço para a SEC, dessa vez para a Plan também, que porque a gente vê os resultados, né? A gente vai colhendo, por exemplo, nesses meses, né, de agora até julho, pode ser, né? Tomara que seja como os outros trabalhos que nós já fizemos, que a colheita, né, de transformação, de como lidar com as situações difíceis na vida acontece. Então, eu gosto muito disso, gosto muito de levar a promoção de saúde mental também para as pessoas, que é algo necessário, né? Não é algo de desperdiçar. E todos nós, né, precisamos hoje, com a NR1 também, as empresas entram nesse processo. Ah, eu sou obrigada a cuidar disso também, né? Eu lembro das escolas depois da pandemia, quando a gente começou a visitar escolas estaduais, né? As escolas tinham lá um profissional para poder ouvir os alunos
e poder aconselhá-los, né, a lidar também de uma forma melhor. Foi obrigado a ter esse profissional dentro da escola, porque as dores transbordaram, né? Essas dores já existem. Eu trabalho com saúde mental há 21 anos, em agosto vai fazer 22. A gente nem podia falar a palavra mental, porque a gente era apedrejado, tinha que falar emocional, né? Porque porque as pessoas não acreditam, né? A gente cuida da gente até aqui, eu falo, né? A gente cuida da gente até aqui, a gente cuida dos pés, das pernas, do coração, de tudo, do rosto, cuida dos cabelos, mas o que está aqui a gente não cuida, que é o nosso cérebro, que né, faz com que as pessoas é, traz os comportamentos, né? Lida com os sentimentos. A gente não sabe lidar, a gente não conversa com os nossos sentimentos, a gente não conversa, a gente sente e não valida o que está sentindo, e a hora que percebe, está lá, cheio de problemas, cheio de emoções misturadas, né? Com aquele nó na garganta, parece que engoliu um sapo. Né? Mas não sabe lidar, né? Não sabe dar valor ao que essa parte do corpo que está lá dentro. Que é o nosso cérebro e a nossa mente expandida, né? Em constelação, eu vejo que o cérebro está aqui, mas a mente, né? Ela expande, ela vai, ela se conecta, né? Com o inconsciente, inconsciente, consciente de outras pessoas, com as vivências, e não sabemos disso, né? E por isso também eu falo que eu acho que eu vou dizer Deus, né? Ele foi cuidando de mim, assim, em várias etapas, né? Parece que cada degrau de conhecimento da minha vida veio me trazendo aqui para a constelação, né? A constelação até hoje, né? Pode ser que eu entenda daqui a um tempo algo diferente, que eu compreenda, que eu acesse algo diferente, mas a constelação, para mim, ela vem, né, ancorada na saúde mental, né? Eu gosto muito quando a saúde mental fala de não julgamento, de não criticar as pessoas, e sim de ampliar o olhar, né? Eu lembro que quando a gente estava capacitando professores para ajudar as crianças a lidarem com situações difíceis na vida, que quando a professora falava, mas a criança é muito birrenta, ela é muito bagunceira, e a gente pedia para ela ampliar o olhar, né? O que será que pode estar causando este comportamento nessa criança hoje? Né? Como que é a família? Então a gente ampliava, né? Ia ampliando o olhar, pedindo para ampliar. E a constelação, ela vem nisso, né? A pessoa vem com um problema numa sessão e a gente vai ampliar, ajudar o cliente a ampliar esse olhar e ir para um lugar até chegar numa questão inconsciente, não só o inconsciente dela, mas o inconsciente de todo um sistema, seja um sistema familiar, seja um sistema empresarial, seja um sistema pedagógico, seja um sistema, os padrões, né? Olhar para os padrões de uma forma mais significativa, olhar para esses padrões que muitas vezes a gente repete sem perceber, né? Eu uso muito esse exemplo, né? Que às vezes fala assim, nossa, mas como que foi? Meu filho sabe disso, né? Às vezes nem eu sei. Ah, é, eu estou aqui gaguejando aqui porque eu estou pensando em várias, várias, várias histórias, né? De repetições, de padrões e principalmente eu sei que é chato falar disso, mas principalmente quando tem abusos, né? Assédios dentro do sistema familiar, quando muitas vezes a mãe traz a filha ou o filho, né, para a psicologia, para terapia, nem é para constelação. E eu pergunto para a mãe: isso já aconteceu com você? Aí a lágrima da mãe desce e fala: sim. Eu pergunto: qual a idade? Aí é a mesma idade que está acontecendo com a filha ou com o filho, né? E mais alguém na família? E sempre tem um relato. Parece que aconteceu com a minha irmã, parece. A minha mãe falou que aconteceu com ela e uma tia também, né? Então, são padrões invisíveis, são segredos de família, porque essas coisas ninguém conta para ninguém, principalmente de uma mãe para uma filha pequena, né? Criança, muitas vezes.
E às vezes ela se protege o máximo que ela pode, né, faz o máximo que pode para proteger aquela filha. E quando menos se espera, na mesma época, na mesma idade e às vezes na mesma circunstância, acontece novamente. Então, a gente precisa ampliar o olhar, né? Já tem uma máxima que fala, se a gente não conhece a nossa história, a gente repete a história. E nós, principalmente aqui, né, no Brasil, a gente não tem mania de querer entender e o máximo saber das histórias dos nossos antepassados. Se nós soubéssemos das histórias desde a infância dos nossos pais até agora, né, até onde eles vivem com a gente ou viveram, talvez nós entenderíamos mais o nosso comportamento hoje. Se nós soubéssemos das histórias desde a infância até a morte dos nossos avós, talvez nós entenderíamos mais o mecanismo da nossa família, né? Os padrões da nossa família, as superações das nossas famílias. Só que o que acontece conosco, muitas vezes, a gente sabe de frações de histórias, né? A gente sabe o que aconteceu aqui e ali. Olha lá, tem muitas pessoas que não sabem nem da história dos seus pais, né? E tem oportunidade, tem pessoas que não têm essa oportunidade. E por que é interessante saber? Para a gente se entender, porque nós somos a fração de todos eles, né? Nós somos fracções, né? E parte da vivência deles vem para nós. E muitas vezes nós carregamos essa vivência como se elas fossem nossas, né? Como se elas fossem nossas vivências. Ah, não acredito que fechei aqui. Ah, gente. O que está acontecendo aqui? Ah, não. Fechou a câmera. Hum. Ai, ai, ai. Vou fechar, né? No Instagram, a câmera fechou e eu vou reabrir lá. Fui dar um toque porque entrou uma ligação e acabou, né? Mas vamos começar lá novamente. Estou começando novamente aqui no Instagram. Entrou uma ligação aqui no meu celular, eu fui tentar desligar e acabei esbarrando em algum lugar aqui. E, enfim, fechei a live. Coisas que acontecem, né? Então, vamos lá. Ah, eu estava falando, né, dessa repetição inconsciente que muitas vezes nós temos dentro do nosso sistema familiar. Continuando aqui a live, né? Estávamos falando de questões das repetições inconscientes que muitas vezes a gente precisa ampliar o olhar, né? Eu falei sobre a frase que muitas vezes a gente precisa ampliar o olhar para a dor que a gente está tendo nesse momento, né? E comecei falando que o tema da live de hoje é sobre a culpa que as mães têm, a culpa que as mães têm da nossa a culpa que as mães têm sobre precisar trabalhar, sair para trabalhar. Olá, Nina, minha querida. Eu estava fazendo a live, entrou uma ligação aqui no meu celular. Eu fui clicar no celular e acabei clicando e acabou fechando a live. Mas reabri agora. Fico feliz de você estar passando aqui. Essa culpa nossa, né? Esse mês das mães, eu vou falar sobre temas das mães. A semana que vem eu quero ver se eu faço uma live com o meu filho, né? Como que é ser filho de psicóloga, como que é ser filho de consteladora. E estamos aí. Mas essa culpa, né? Eu lembro, né? O primeiro dia de trabalho que eu tive que deixar o meu filho para sair para trabalhar. Eu acho que foi o dia mais triste da minha vida, foi o dia do trabalho mais triste, né?
E quando o André nasceu, eu já trabalhava viajando para uma empresa. Eu era vitrinista para a empresa Triunfo Lingerie, e eu trabalhava o Vale do Paraíba inteiro. Cada dia eu estava numa cidade montando vitrines em lojas. Foi um trabalho que eu gostei muito, né? Que eu aprendi muito. Eu acho que eu tive muito valor nessa empresa. O meu trabalho foram 10 anos, né, nesse trabalho. E eu lembro o primeiro dia, eu lembro os segundos, assim, né? Ah, eu lembro que, primeiro, eu não queria deixar o André numa creche, eu queria uma babá para o André. Eu lembro que eu entrevistei 10 pessoas e, exageradamente, eu apliquei teste nos 10. Minto, em 9 pessoas eu apliquei teste, gente, então, das babás. Eu deixava elas brincar com o André um pouco, né? E falava, olha só, né? E aplicava teste. Olha que doida. Mas foi tão interessante, né? Dizem que é aquilo que a gente deseja com muita vontade, né? Que as coisas acontecem depois. Aí veio a Dona Maria. Acho que eu vou até mandar essa live depois para ela. Veio a Dona Maria, uma senhora, para mim já ela era senhora, né? Com um aspecto de ela é evangélica, branquinha, né? E foi muito interessante essa história porque eu tinha entrevistado uma pessoa para ver. E ela falou que no, aí essa amiga indicou a Dona Maria para mim, né? E essa amiga indicou a Dona Maria porque ela achou que, por nós sermos pretos, que nós não iríamos pagar direito, que seria algo muito chato. Imagina cuidar de uma criança preta. E a Dona Maria veio na maior humildade. E foi amor à primeira vista, porque quando ela pegou o André no colo, ela, o André não chorou, igual com as outras 9. O André ficou em paz com ela. Eu lembro que meu apartamento estava, né, de perna para o ar. Eu falei, Dona Maria, fica com o André. Ela ficou 4 horas com o André. O André não chorou em 4 horas. O André sorriu para ela, né? Então, e ela ficou conosco até o André ter 7 anos de idade. E ela recebeu direitinho, viu? E ao contrário, foi uma ligação de amor muito forte entre o André e ela, entre eu e ela e eu, né? Ela participou no momento da minha separação. Eu separei quando o André ainda era bebê. E ela foi, assim, não só nosso braço direito, ela foi uma pessoa muito especial na nossa vida. Isso me dava força de sair para trabalhar, mas isso não tirava a minha culpa, né? Eu lembro o primeiro dia que eu deixei o André com ela para sair para trabalhar. O André já tinha 6 meses e eu trabalhei o dia inteiro praticamente chorando, né? Quando eu não estava chorando, eu estava engolindo as minhas lágrimas. E doeu muito mais quando ele dava tchau para mim, depois, um pouquinho maior, e chorava quando a Dona Maria ia embora. Aí que vinha uma culpa maior ainda, né? Porque é, é muito engraçado. E essa amiga da Dona Maria quis ser babá do André depois. Eu falei, agora é tarde, meu bem. Você ofereceu para nós a melhor pessoa que a gente poderia ter na nossa vida. Então, essa culpa, né? E esse medo, será que o André vai, né, meu filho vai gostar mais da pessoa que cuida dele do que de mim? Ah, será que as pessoas estão cuidando bem dele, né? Passa isso pela nossa cabeça, passa isso pela nossa vida. E, e a falta, né? Será que a gente faz falta para o nosso filho? Será que esse período que a gente fica trabalhando, a gente faz falta para ele? Sim, né? Eu acho que vem aí uma questão de lidar com isso. Eu lembro que quando eu comecei a viajar, e eu ficava 3 dias fora de casa, às vezes 4 dias fora de casa. Eu lembro que eu ia buscar o André no trabalho, na escola, e quando a gente se abraçava, a gente ficava ali, acho que eu não sei quanto tempo a gente ficava abraçado, que era para reconectar, sabe assim?
Era como se, sem nenhuma palavra, eu falasse para ele que não tem nada que, que nos, que, que nos afasta de verdade. A gente está muito ligado. Então, às vezes, né, quando a gente fica longe dos nossos filhos e eles vêm nos abraçar, deixa ele abraçar, deixa ele sentir que ele tem uma mãe, que essa mãe existe, que essa mãe só precisou sair um pouco, mas ela voltou, e voltou cheia de amor, cheia de, né, no seu papel de mãe, e que não tem nada que desligue esse amor, não tem nada, 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 nada. E deixa essa culpa materna também esvair nesse momento, porque não é. e Precisamos trabalhar. Seria ótimo se pudéssemos fazer como nossas mães, nossas avós, né, criar a gente o tempo todo ali, né, cuidando de tudo, né, e faz com que você seja única, né? A mãe é única sempre. Ah, a mãe sempre é única. Não tem nada que substitua, né? Podemos ter cuidadores, podemos ter mães adotivas, mas a mãe que gerou, né, que gestou esse filho, essa ligação, não tem nada que desliga, né? Não tem pessoas que reencontram as suas mães depois de muito tempo na vida e ali tem uma conexão, mesmo que tenha raiva, mesmo que tenha um monte de pergunta, um monte de curiosidade. Eu, é o amor que liga, é o amor que busca, né? Eu conheço pessoas que reencontraram as suas mães de uma forma muito peculiar, muito inusitada, né? Assim, eu conheço uma pessoa que ela saiu do interior, foi morar em São Paulo e foi morar num bairro imenso, do tamanho de uma cidade, e lá alguém falou assim, tem alguém procurando uma irmã, e acho que é você. Uma aluna falou para ela. E quando ela foi ver, realmente era a família de origem dela que estava procurando ela há muito tempo. E ela pôde conhecer uma família inteira, mãe, irmãos, sobrinhos, avós, né? E, e parece que a energia, né? O amor vai levando ao encontro dessa mãe. E nem sempre uma mãe abandonou um filho por mero abandono. Às vezes foi por amor, por não ter capacidade de cuidar e acreditar que alguém faria isso melhor. E não importa, né? Se existe vida em um filho, é porque existe amor de pai e mãe. Se existe vida, tem amor de pai e mãe. Porque senão a vida acaba, né? É, então, eu quero poder falar para as mães que, mesmo que a gente tenha culpa, nenhuma culpa é maior do que o amor. Nenhuma culpa é maior do que você realizar a vida de alguém dentro do seu ventre e fazer com que essa pessoa viva, né? Nós estamos dentro desse filho e não tem nada que separe nós dos nossos filhos. E hoje eu posso dizer que nem a morte separa, né? Eu tenho a minha mãe que morreu vai fazer 3 anos no mês de julho e eu sinto ela em mim, eu sinto ela nas minhas atitudes, nos meus gestos, né? Nos afazeres que eu tenho, nas minhas realizações. Eu sei que não tem explicação isso, não tem como explicar, mas ela vive em mim, né? Eu olho para mim, eu olho para a foto da minha mãe, eu vejo a minha mãe em mim, eu vejo meu pai em mim, eu, é, eu vejo quando eu cuido, né, detalhadamente de algo, quando eu cuido de alguém. Então, assim, não tem nada não tem trabalho nenhum, não tem distância nenhuma que tire essa nossa maternidade dos nossos filhos. A forma que eles olham para nós, né? Nós estando trabalhando ou não, estamos trabalhando em home office ou viajando, ou estando quilômetros longe de distância dos nossos filhos. Eu lembro de uma amiga que foi para os Estados Unidos, o filho ficou com a mãe, ela ficou lá 5 anos nos Estados Unidos, depois de 5 anos foi buscar. Essa mãe estava presente, ela estava lá fazendo algo para melhorar a vida desse filho, né?
Nós, quando estamos trabalhando, nós estamos fazendo algo para melhorar a vida dos nossos filhos e melhorar a nossa vida também. Quando a gente melhora a nossa vida, quando a gente trabalha com afinco, quando a gente gosta do que a gente faz, eles estão olhando isso. No mínimo, eles vão nos imitar. No mínimo, eles vão nos imitar. Hoje eu vejo o André viajando com o time dele, né, do vôlei adaptado, ficando uma semana fora, ficando em hotel, ficando. Eu falo, olha lá, ele está me imitando, aquilo que ele mais reclamava, ele está gostando de fazer. Então, faça com amor, para eles verem que o trabalho também é algo bom, o trabalho também é algo necessário para ele olhar, para poder trazer o que é de melhor para ele, né? E o que é fazer o que é de melhor para a vida, né? E honrar isso, não colocar o trabalho como o inimigo dos filhos. Ao contrário, né? O trabalho é o amigo, é o que continua fazendo o que a gente fez, que é sustentar cada célula dele, que a gente fez lá no ventre, é sustentá-lo também, é contribuir para uma qualidade de vida também. E isso é bom, isso é benéfico, isso é abençoado. Não precisamos ter culpa de afastar dos nossos filhos para o trabalho. Ao contrário, né, que a gente possa mostrar para ele o quanto, para os filhos, né, para eles, o quanto isso é benéfico para a vida. É que se não fosse isso, talvez eles não teriam essa oportunidade de ampliar o olhar para o que é o trabalho. O trabalho não é só cansaço, não é só sustento. Trabalho é vida também, faz parte da vida, né? Hoje eu vejo o meu filho, né, se dedicando ao trabalho, vejo ele tendo reconhecimento e mantendo, né, tendo as escolhas dele também, né, de trabalhar em determinado local ou não. E eu percebo a grandeza desse período de eu ter trabalhado, eu percebo nele hoje, a força que ele tem para isso hoje, né? Eu acho que ele tem o exemplo do pai dele também, não vou desmerecer isso, mas hoje, como um homem, né, já formado, hoje ele percebe que ele não me perdeu, né? E que os filhos não perdem as mães porque elas estão trabalhando, né? Lembrando aí, Shakira falou que tem mais de, não sei, 30 milhões, 30 milhões, não sei, não lembro o número. Não revisitei o vídeo que ela falou sobre mães sozinhas cuidando dos seus filhos. É, é muita força, é muito amor, né? E a gente pode fazer isso sem a dor, sem a culpa. A gente pode fazer isso com alegria. E quando estivermos de corpo presente com os nossos filhos, que presente nós sempre estaremos, eu não tenho dúvida disso, que a gente possa cultivar isso da melhor forma, que a gente possa educar, que a gente possa, fazer com amor também, estar presente ali, sem culpa, amando, simplesmente. Ok? Eu quero deixar o convite aqui para vocês. Na próxima segunda-feira, eu estarei oferecendo um workshop de constelação familiar. Será um único workshop do mês, onde vou oferecer um, um espaço para a gente conversar sobre maternidade, dinheiro e prosperidade. Dá para unir tudo isso? Dá para unir todas essas forças? O que é que pode fortalecer ainda mais uma mãe e os filhos, e os seus filhos, para a prosperidade, para a vida leve, para o amor? O que você acha da gente bater esse papo? Terá uma constelação e tem mais uma vaga para constelar também. Ok, beijo, minha querida. A Nina por aqui ficou aqui um tempinho, delícia. E que cada pessoa, né, possa ir, desfrutar do amor da mãe, gente. Se uma mãe pôde nos tornar real, o que mais essa mãe pode ver? Você vai ficar olhando para o defeito, para a falta que ela faz? Se você fica olhando para a falta que a sua mãe faz, é falta que você terá na vida. Cuidado. Você pode estar no meio de várias pessoas, mas algo ali vai fazer com que você sente falta, sente um vazio.
É falta que você terá, é falta que você, entendeu? É escassez que você pensa, porque é escassez que vai ampliar. Se você admira sua mãe pelo que ela é, do jeito que ela é, o que ela faz, ela fica nervosa? Então tenta ser mãe para ver se você não vai ficar nervosa um dia. Então, abrace. O que é que você quer que amplie em você da sua mãe? O que é que você quer que amplie em você da sua mãe? Então, amplia isso nela. Olha para ela, valoriza essa mãe. Eu gosto muito de falar a frase do Bert Helling, repito quantas vezes for necessário. O mundo vai tratar você do jeito que você trata sua mãe. Então, por favor, preste atenção no que você está ampliando aí em você. Bom, super beijo. Uma ótima semana para vocês. Até a próxima live, ou até segunda-feira, ou até a gente se esbarrar por aqui em alguma postagem no Instagram. Seja muito bem-vindo, sempre. Se quiser conversar, é só mandar um direct ou mandar um recadinho no WhatsApp. Beijo e até breve e até a próxima.